Ondas de calor extremo acendem alerta sobre a falta de árvores em Ribeirão. E na contramão dessa situação, o município não prevê investimento para arborização no orçamento do próximo ano. Ribeirão tem enfrentado temperaturas na casa dos 40 graus. O que ajuda a amenizar tanto o calor são as árvores. Mas a quantidade plantada na cidade não é suficiente para aliviar a sensação térmica, que é muito maior. Existem pesquisas que indicam que a temperatura do asfalto num dia com temperatura entre 36 e 37 graus, a temperatura do asfalto pode chegar a até 79 graus. Isso daí é revertido para a atmosfera. Então não adianta às vezes você estar embaixo de uma árvore se você tem a sensação térmica de 50 a 55 graus. Então é preciso se pensar e infelizmente o poder público em Ribeirão Preto, ao que me consta, nunca pensou seriamente nesse tipo de problema. Nem agora, nem anteriormente. A gente precisa voltar a pensar nisso. Segundo levantamentos sobre arborização em Ribeirão, menos de 13% do perímetro urbano é recoberto por vegetação. A Zona Sul é a mais verde, seguida pelas regiões Oeste, Norte e Leste. O centro tem apenas 3% da área arborizada. É muito pouco. Pouquíssimo, assim, é muito baixo, chega a ser um clima quase de deserto, né? Se você quiser caminhar pelas ruas do centro, aqui, o quadrilátero central, ou até mesmo o centro expandido, você vai sofrer. É muito difícil, porque é uma alta temperatura e a gente não tem arborização do sistema viário no centro. Inclusive, a gente pode até destacar que com essas obras que estão acontecendo agora no centro, não foram previstas a arborização desse sistema viário. Então, assim, temos um grande problema e está difícil vir as soluções na mesma velocidade que a gente deveria ter da emergência climática. Deveria ser, assim, ações por parte do poder público emergenciais. Na Avenida 9 de Julho, a mesma preocupação com as árvores centenárias pelo impacto da obra nas raízes das cibipirunas. Além disso, o engenheiro civil acrescenta que a infraestrutura urbana, de uma maneira geral, não contempla a arborização na cidade. As ruas são muito estreitas, as calçadas são muito estreitas. E aí você joga toda a infraestrutura urbana, fiação, rede de água, esgoto, entrada de garagens, e a vegetação não sobra espaço para ela. Infelizmente é uma questão de planejamento que eu não sei como a gente conseguiria reverter isso hoje. Aí nós perdemos excelentes oportunidades. Nessas últimas reformas que nós tivemos, que passou pela Independência, a Presidente Vargas, que o canteiro central dessas avenidas poderia ser usado para excelente vegetação e diminuir o calor que incide sobre o asfalto, não foi feito isso, não se priorizou esse reflorestamento ou essa atividade de plantio de árvores. Perdemos essa oportunidade. Você passa hoje na Avenida Independência, é um desespero na temperatura, não tem vegetação. O que tem de reflorestamento, grande parte é a iniciativa de grupos que defendem uma cidade mais verde, como a ação realizada nessa praça do Jardim Nova Aliança Sul, que recebeu mudas do projeto Arborecer. São esses grupos independentes, voluntários, que estão fazendo esses plantios coletivos. Por parte da prefeitura, ela até tem, vamos dizer assim, umas compensações para serem feitas para arborização. Vamos extrair uma árvore da mobilidade, ela vai lá e compensa. Porém, essas compensações, elas não são de forma estrutural, né, planejada também novamente, né? Muitas vão até, inclusive, como doação para o horto municipal e se perde essa rastreabilidade. Daqui 2 anos a gente perguntar, aquela muda, aquelas 1000 mudas que foram para o horto municipal, estão aonde? Foram plantadas aonde? Estão vivas? Estão mortas? A gente não sabe. Essa rastreabilidade, infelizmente, a gente não tem hoje. E o que as entidades esperam é que a prefeitura passe a contemplar o plantio de árvores no orçamento municipal. Infelizmente, as nossas leis diretrizes orçamentárias, nossas leis orçamentárias anuais não prevê a arborização. Se você não vai encontrar a palavra arborização, árvore, resiliência climática, você não encontra. E isso eu não estou falando só do ano passado, da previsão para o próximo ano. A gente está falando aí mais de 4, 5 anos sem
orçamento para isso. Mas a gente precisava ter um planejamento e um valor anual, né? Vamos dizer, 1, 2, 3 milhões anuais mínimos, né? Para a gente começar a pensar nessa arborização do sistema viário, por exemplo. Né? Quando a gente fala de arborizar uma via pública, a gente vai ter que ter uma obra para abrir aquele berço, para vir aquela árvore. A gente precisa ter a árvore adequada, né? Não pode ser qualquer uma, tem árvore adequada para calçada. Isso tudo tem um custo. E não está sendo previsto aí por parte do poder público. A gente só vê iniciativas em escala maior por parte das entidades que estão agindo, coletivos, projetos que estão agindo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria do Meio Ambiente informou que executa plantios voluntários e por compensação ambiental. Informou ainda que a previsão orçamentária será contemplada com a conclusão do Plano Estratégico do Sistema de Áreas Verdes e Arborização Urbana, que está em desenvolvimento. Já para a gente falar mais então sobre esse assunto, professor de Direito Administrativo Tiago Marrara, já aqui no nosso núcleo de jornalismo. Professor, a Secretaria do Meio Ambiente diz que executa plantios voluntários e por compensação ambiental. É assim mesmo que deve ser na análise do senhor? Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, André. Olha, nós temos inúmeros problemas relativos à arborização, André. E efetivamente o que precisamos é de uma política real, um diagnóstico do município para saber exatamente como plantar. A compensação ambiental não resolve todo esse problema, porque, na verdade, a compensação ambiental é uma exigência para alguns particulares que plantem uma árvore ou doem alguma muda em razão de alguma obra. Mas vejam que a compensação está muito dependente de uma atuação do particular em um caso concreto. O que a gente precisa é efetivamente de uma política pública nessa matéria. Diante da falta de árvores na cidade, só essa ação aí por parte da Prefeitura não basta? Não, não basta, André. Nós temos que pensar em uma série de ações e eu gostaria de destacar algumas coisas que foram aqui faladas. Nós estamos passando por um momento de muitas obras no município. Essas obras devem ser planejadas com a separação de áreas para árvores, para arborização. E o que a gente viu é que muitas avenidas foram reformadas, deixando-se toda a fiação com um espaço mínimo ou inexistente para arborização. E isso viola, inclusive, o nosso plano diretor, porque o plano diretor obriga que haja uma compatibilização dos postes, da política urbana, da fiação, com toda a arborização. Bem, o município não prevê, pelo menos até agora, investimento para arborização no orçamento do ano que vem. Falta prioridade quando a gente analisa esse tema que é tão importante? Com certeza, André, falta prioridade, eu acho que falta conhecimento também, porque hoje nós falamos de dois tipos de infraestrutura urbana. Nós temos a infraestrutura urbana cinza, que são as calçadas, os postes, os dutos de saneamento, o cabeamento de energia, isso é infraestrutura cinza. Mas nós precisamos cada vez mais de infraestrutura verde, porque essa infraestrutura é o que vai garantir um ambiente agradável na cidade, é o que vai garantir uma melhor estética urbana, é o que vai garantir qualidade de vida e menos problemas de saúde. E até mesmo essa infraestrutura verde gera valorização dos imóveis e dos bairros. E falta essa conscientização, embora isso apareça no plano diretor, nós não estamos vendo o cumprimento do plano diretor nessa matéria. A Secretaria do Meio Ambiente disse aí pra gente que a previsão orçamentária será contemplada com a conclusão do Plano Estratégico do Sistema de Áreas Verdes e Arborização Urbana, que está em desenvolvimento. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor pra gente como é que isso funciona. Claro, André. Várias cidades têm esse plano de arborização, o município de São Paulo, capital, tem esse plano, e aqui em Ribeirão Preto há uma exigência desse plano de arborização por parte do nosso plano diretor. Então, basicamente, o que a prefeitura tem que fazer é um diagnóstico para saber onde é que nós precisamos ter mais arborização, e a partir desse diagnóstico a prefeitura tem que criar uma lista de ações, inclusive com metas, com prazos, para atingir esses resultados na melhoria do ambiente urbano. Então não adianta plantar árvore aleatoriamente, nós precisamos trabalhar uma política, um diagnóstico e metas concretas. O problema, André, é que o plano diretor não prevê um prazo, então nós temos que ter um prazo também para concluir esse plano, nós não podemos ficar esperando eternamente por esse plano. Bem, tem um dado aqui que até preocupa, né? Menos de 13% do perímetro urbano de Ribeirão é recoberto por vegetação e a recomendação é, no mínimo, 30% de cobertura. A gente está muito longe do necessário, então. Sim, muito longe, André. E nós temos problemas em áreas públicas e em áreas privadas. Nas áreas privadas, nós temos ainda um agravante,
que é muitas vezes a falta de uma política de estacionamentos públicos. As pessoas acabam usando a frente das casas, os comércios, para separar para vagas de garagem, não prevêem um espaço para arborização. E temos as áreas públicas com falta de ações de arborização, até mesmo por defeitos nesses planos, nesses planejamentos que têm sido feitos dessas obras que nós temos aí mais recentemente. O que tem de reflorestamento em Ribeirão, grande parte é da própria iniciativa, né, privada, da iniciativa de grupos também de cidadania que buscam aí uma cidade mais verde. A União faz a força, ok, a gente entende, tem que valorizar isso, obviamente, mas a Prefeitura também precisa fazer a parte dela, né? Com certeza, André, a Prefeitura tem que fazer a parte dela. Essa é uma decisão que já foi colocada no plano diretor, não cabe escolha nessa matéria, isso é um dever da municipalidade e a municipalidade tem que pensar as áreas públicas e também começar a criar incentivos para que a população nas áreas privadas tenha mais árvores. O que a gente viu no centro é uma situação extremamente grave que precisa ser corrigida. Professor de Direito Administrativo, Tiago Marrara, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até a próxima. Até, André. Um abraço. Um abraço.